desce e outro que não desce. Obrigada, senhora. Bom dia, irmãos. Hoje é o Dia dos Pais, então vamos fazer uma meditação a respeito de nós como pais. Já foi dito aqui a dica, né? Que nós começamos com o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso Supremo Pai. Mas hoje nós devemos meditar qual é o nosso papel como pai. E ao falar de papel, a gente tem que pensar o seguinte: como seres humanos, todos nós temos vários papéis, não apenas um. Todo mundo aqui é filho. Você já foi filho de alguém. Meus pais já morreram, mas eu já fui filho deles, né? Obrigado. Eu já sou pai, já sou até avô. Mas não é só esse papel, né? Nós temos papel como marido, mulher como esposa, somos filhos, maridos, pais, nós somos tios, nós somos empregados, nós somos patrões, né? Então cada um, você pode ter vários papéis dentro da sua própria vida. E hoje nós vamos falar do papel como pai. Essa semana eu vi uma série que eu achei muito interessante, em que o sujeito chega assim: te chamaram de monstro, como que você se sente em relação a isso? Eu espero ser um bom monstro. Assim, interessante, né? Eu não quero ser só um pai, eu quero ser um bom pai. Mas, eu sou pai. Né? E daí? Você é um bom pai? O nosso Deus é um bom pai. Nós estamos acostumados, por causa da oração que Jesus nos ensinou, e ele é intitulado Pai Nosso, nosso Pai que está no céu. Mas a Bíblia, de um modo geral, no Velho Testamento, ela não chamava Deus de Pai. Deus era o Todo-Poderoso, Deus Criador, o Senhor dos Exércitos. Ele era assim chamado. Ele não era chamado de Pai. Ele começou a ser chamado de Pai em Isaías, e é por isso que eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias hoje, que é o nosso tema inicial. Em Isaías, no capítulo 64, versículo 8, aparece pela primeira vez na Bíblia Deus sendo chamado de pai, não de pai de uma nação, porque ele é pai da nação de Israel, então pai de um povo. Mas aqui Isaías diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Deus nos fez a todos, nós somos o barro, obra das suas mãos. O Senhor é o nosso Pai. Mas acontece que Jesus, ele tratava de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais íntima, porque ele não só tratava Deus de Pai, ele chamava de Abba, porque pai em hebraico é Ab. Abba é papai. Ele chamava Deus de papai. Era mais intimidade, era mais íntimo. E ele nos ensinou a tratar a Deus de uma forma mais íntima, que Deus é o nosso papai. Deus é o nosso pai. E algumas pessoas afirmam que a criança, ela tem a ideia de Deus que ela tem do seu pai terreno. A primeira noção que as pessoas têm de Deus é do seu pai terreno. Isso não era verdade para mim. O meu pai terreno não foi um bom pai, e graças a Deus eu não tive a visão de Deus a respeito do meu pai, porque senão ia ser complicado. Eu não tive um bom pai. Ele não era o pai amoroso, o pai celeste. Não tinha nada a ver com Deus. Eu nunca vi Deus através da figura do meu pai. Mas, de um modo geral, segundo a psicologia, as pessoas veem a primeira versão de Deus, o nosso próprio pai. Então, isso é importante. Se as crianças veem a Deus através daquela figura do pai, nós precisamos nos preocupar com isso. A figura do pai é importantíssima.
E era por isso que ela é tão atacada pelo inimigo. A mídia, que não tem nenhum interesse, eu estou me referindo aos meios de comunicação. A gente fala mídia, nem às vezes não sabe o que significa isso. Os meios de comunicação, a indústria cinematográfica, a televisão, os meios de comunicação, eles não veem o pai como uma figura que deva ser exaltada. Na minha infância, havia um programa de TV chamado Papai Sabe Tudo. Olha que interessante, Papai Sabe Tudo. Depois disso as coisas começaram a mudar. Aí apareceu um Homer Simpson, que é um idiota, né? Apareceu um Dino da Silva Sauro, que era um outro idiotão em forma de dinossauro. E dali o pai, a figura paterna, foi demonstrada como um sujeito desnecessário e idiota. Se vocês olharem, grande parte, eu e Maitê sempre vemos isso na televisão, vai falar de uma criança. Quem aparece dando testemunho é a mãe. Cadê o pai? Ele não tem nada a dizer, ele é desnecessário, ele é insignificante. Raramente você vai ver um pai dando declaração sobre o seu filho, normalmente você vê a mãe. Isso não é por acaso, é de propósito. Porque querem confrontar o padrão de Deus com relação ao que o mundo deseja, e ele é contra o padrão de Deus. Por que isso? Porque a Bíblia diz que o chefe da família é o pai. E é interessante que lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 23, diz que ele é o cabeça da família, cabeça de um corpo. É interessante isso, às vezes a gente passa por frases da Bíblia que a gente está tão acostumado a ouvir e depois não para pensar. Ela não diz que o pai é o chefe de uma empresa chamada família, né? É uma empresa, ele é o CEO da empresa. Ele não fala isso. Ele é o cabeça do corpo. Porque se você cortar a cabeça, o corpo morre. E também não existe cabeça sem corpo. Só a cabeça. Não existe. Existe o corpo com uma cabeça. É parte de um todo, que é insubstituível. Você olha, faz um transplante de cabeça. Tira a cabeça e não existe. O corpo deixou de ser quem ele é. Então, a Bíblia nos coloca, nós homens, como pais, como cabeça do corpo, que é a nossa família. Isso tem sido contestado. E tentado dizer que não é assim. Que existem famílias que não têm pai, que não precisa de pai. Mas a Bíblia não, ela fala claramente, nós precisamos de ser não apenas pai, mas um bom pai. Um bom pai. Muito bem, vamos pensar um pouquinho assim, como é que eu me torno um bom pai? Estou falando isso para os homens, tá? Acho que não sei se todos aqui são pais, mas a maioria, né? Como é que eu me torno um bom pai? Para começo de conversa, eu me sendo um bom filho. Dificilmente você vai ser um bom pai tendo sido um mau filho. Mas aí eles estão dizendo, não, mas página virada, eu me converti. É verdade. Você era um mau filho e agora pode ser um bom pai porque você se converteu. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o que você vai ensinar para o seu filho? A ser o que você era? Não vai dar certo. Você era um mau filho, você vai ensinar ele a ser mau filho também? Ele vai se voltar contra você. Então, se eu era um mau filho, eu não posso ensinar isso para o meu filho. Eu quero que ele seja diferente. Então, para ser um bom pai, se eu fosse um bom filho, eu daria um bom testemunho. E é estranho, né? Porque como é que um filho vai respeitar a autoridade de um pai que não foi bom filho, né? Essa incoerência, eu vou mencionar sobre isso mais tarde, mas existe na Bíblia uma série de orientações para os filhos. Nós precisamos ser bons filhos. Nós precisamos respeitar, obedecer os nossos pais. Como que eu vou ensinar os meus filhos a me obedecer se eu não obedeci os meus pais? A Bíblia diz claramente em Efésios 6:1, você deve obedecer os seus pais. E até nisso nós conseguimos distorcer um pouco, porque aqui mesmo nessa nossa própria igreja a vida cristã nos mostra que existem complicações, e eu já vi isso, de determinados pais que querem controlar a vida dos seus filhos e usam o texto dizendo assim,
A Bíblia diz que os filhos têm que obedecer os pais. Mas o mandamento diz: filhos, honrai os seus pais. Você deve obedecer enquanto você vive debaixo da tutela deles. Quando você se torna adulto, como filho, você não tem que obedecer seus pais, porque você tem que ser responsável por você mesmo, diante da sociedade, diante dos homens. A lei brasileira diz o seguinte: a partir de 18 anos você vai ser responsável por você mesmo. Mas não significa que você não tenha que honrar o seu pai e a sua mãe. Você deve honrar. Como filho, você tem uma obrigação de honrar a vida inteira os seus pais. Obedecer, depois de grande, não precisa mais, mas honrar sempre, sempre. Eu tive, não vou dizer que é um privilégio, mas eu fico feliz de me lembrar que a última frase que eu ouvi da minha mãe antes dela morrer, ela estava no leito de morte, ela disse para mim: você foi um filho que nunca me deu trabalho. Eu fiquei feliz de ouvir isso. Não era um momento legal para lembrar, mas, puxa vida, ela me viu como um filho que honrou ela. Eu honrei os meus pais, mesmo não concordando com eles, mesmo achando coisas que eles tinham defeitos, como nenhum, todos nós somos imperfeitos, mas eu os honrei. Então, como filho, nós devemos honrar os nossos pais, primeiramente obedecer e depois honrar. E aí vai ser fácil ensinar aos nossos filhos o que é obediência e o que é honrar, para ser um bom pai. É importante ser um bom filho. Só que como nós já estamos grandes aqui, não tem nenhum jovem aqui, seria uma boa mensagem para um jovem, que só tem gente que já teve filhos ou já deixou de ser, que esteja na dependência dos seus pais. Então, página virada, vamos pensar o que a gente pode fazer de bom agora. Eu preciso ser um bom marido. Como é que eu vou ser um bom pai se eu não sou um bom marido? Em Efésios 5, 25 e 33, diz que o homem deve respeitar e amar a sua esposa. Então nós precisamos ser um bom marido. Isso espelha, porque os nossos filhos vão estar nos vendo. Eles vão ver. Eu citava sempre a letra de um filme chamado A Letra Escarlate, e depois eu ouvi recentemente uma música em inglês que falava a mesma frase. Quer dizer, na verdade, esse texto já é bem conhecido, em que a moça diz assim: eu quero um homem que olhe para mim como meu pai olhava para minha mãe. Isso é muito lindo de ouvir e temeroso de pensar. Você, como homem, ama a sua esposa a ponto da sua filha dizer assim: eu quero um homem igualzinho meu pai, que ele olhe para mim igual que ele olhava para minha mãe. Aí assim, será, né? Então, se você quer ser um bom pai, você tem que ser um bom marido, honrar e amar a sua esposa de tal forma que seus filhos veem: eu quero uma família igualzinha do meu pai. Quantas vezes você já ouviu o contrário, né? Já ouviu o contrário: não quero. Algumas vezes, né, nós vimos, e eu vou citar aqui, nós precisamos de tempo para as nossas famílias, e às vezes nós não temos esse tempo. Recentemente, não faz um tempinho, eu ouvi uma pessoa que morou nos Estados Unidos dizendo assim: a mulher americana, ela tem a expectativa de ter um marido que tenha muito dinheiro e que tenha todo o tempo para ela. Mas, bom, então a menos que ela se case com um milionário, isso aí que é difícil, porque para ganhar dinheiro ele tem que trabalhar, e se ele tem que trabalhar ele não está em casa. Ela quer que o tempo todo para ela, ao mesmo tempo, tenha muito dinheiro. Aí já fica uma solução, uma equação sem solução, né? Não dá para fazer as duas coisas. Se você tem que lutar para o sustento da sua família, e que é o normal, que é o que se espera de um marido, que seja provedor, você tem menos tempo para com a sua família, que seja tempo de qualidade. Não adianta você assim: eu passei a tarde toda em casa, sentado vendo televisão e pedindo para a mulher trazer um salgadinho para mim e o resto eu não fiz mais nada. Isso aí não é tempo de qualidade. O tempo de qualidade é ter comunhão com seus filhos, ter comunhão com sua esposa. Isso é tempo de qualidade. Então nós precisamos de tempo com a família. Para ser um bom pai, eu preciso de tempo com os meus filhos. Que eles se lembrem depois: meu pai saiu comigo para passear, meu pai fez isso comigo, meu pai fez aquilo comigo, tá? Mas se o meu pai, eu não tenho muitas lembranças, porque ele nunca estava presente, ele nunca saiu comigo para lugar nenhum, né?
Ele nunca foi à praia comigo, ele nunca me levou no Maracanã, eu morava perto do Maracanã, dava para ir a pé, eu nunca fui lá. Ele nunca me levou. Ele não tinha nenhuma presença na minha vida. Então ele não foi um bom pai. Mas se você quer ser um bom pai, você tem que ser presente na vida dos seus filhos. O meu pai nunca foi na minha escola, ele nunca foi em reunião nenhuma, ele nunca me levou, nem nunca foi me buscar na escola. Nunca. Lógico que eu vivia uma situação um pouco diferente da que era hoje, porque eu estava perto da escola o suficiente que eu podia ir a pé. Nós não tínhamos carro, né? Então não tinha outra solução. Era ir a pé ou de ônibus, mas eu ia a pé. Meu pai nunca foi. Ele nunca foi me levar. Nunca foi me buscar. Ele nunca foi numa reunião de professores. Nunca foi numa reunião de fim de ano. Nada. Ele só foi uma única ocasião. Ele foi na minha formatura da faculdade. Um mês depois ele morreu. Foi a única coisa. Eu tenho a foto desse dia. Sim, a única vez que meu pai foi presente na minha vida, um mês depois ele morreu. Foi a única vez. É isso que você quer ser? Você tem que ser presente na vida da sua família e dos seus filhos, principalmente na família, falando dos filhos. Dê disciplina amorosa e elogios. E aqui vem uma situação um pouco complicada. A Bíblia diz que nós temos que corrigir os nossos filhos. E na geração atual, assim, você não pode castigar o seu filho. Meu filho tem que ter diálogo. Você vai ter um diálogo com uma criança de 2 anos. Ah, tá. Ela vai entender tudo que você está falando e os conceitos dela. Olha, meu filho, você tem que escovar os dentes. Aí a criança não vai escovar os dentes. Ela não entende o que significa aquilo. Você tem que obrigar. Você tem que tomar banho. Não quero. Você tem que tomar banho. Ele não vai entender. Ah, não, você sabe o que é isso? É que existem uns fungos e não sei. Ela nem sabe o que é isso. Como é que você vai ter diálogo com uma criança? Ela não tem capacidade. Ela tem que aprender disciplina. Ela tem que ser castigada se ela não quer obedecer. Algumas pessoas dizem, não, eu tenho que convencer ela. Mas convencer não é obedecer, porque ela está falando na própria vontade, já que você a convenceu de fazer aquilo que ela devia fazer. Obedecer é fazer mesmo sem entender, ou mesmo sem concordar. Isso é obedecer. Nós não estamos fazendo isso. Mas existe um outro aspecto também, e esse eu quero destacar. Eu demorei um pouco a perceber isso. Porque a palavra de Deus diz, pais, está em Colossenses 3,21, tá? Não irriteis aos vossos filhos. Assim, como assim? Eu não tenho que irritar o meu filho? Se eu bater nele, ele vai ficar irritado. Então eu não vou bater, não é isso que ele está querendo dizer. E eu demorei um pouco a perceber. Eu comecei a pensar em mim mesmo. Por que eu me irritava com meu pai? Porque ele era incoerente. Por que ele era incoerente? Quantas vezes eu já ouvi assim, meu pai era um anjo na igreja, um demônio dentro de casa. Disse, o quê? É isso mesmo. Eu ficava irritado com ele porque ele era um hipócrita. Ele dizia uma coisa e fazia outra. O meu pai tinha uma frase que eu, assim, lembro bem desde criança. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que é coisa mais hipócrita do que essa? Pois é, isso irrita. Quando você está sendo incoerente, seus filhos vão se irritar com você. E eles têm razão. Não é porque você está cobrando deles alguma coisa ou até o castigando, que é bíblico. Castigue seus filhos para que eles temam. Porque Deus também castiga. Mas não, Deus não castiga. Castiga sim, a Bíblia diz. E ele tem que aprender que ele é castigado porque ele fez coisa errada. Mas se ele nunca aprendeu isso quando criança, o pai nunca fez isso, como é que ele vai ver? Como é que ele vai ver a ação de Deus dessa maneira? Né? Então, os filhos se irritam com os pais, não é só com o pai, com a mãe também, pela incoerência. Fala uma coisa e faz outra. Mas você disse que ia fazer isso e não fez. Então, se você não vai fazer, não fale. Não faça promessas. Eu recentemente recebi umas dessas coisas de gente velha, né? Assim, lembra quando a mamãe dizia assim, na volta a gente compra. Tá mentindo, né? Ele já sabe que era mentira, né? Na volta a gente compra, assim, fica quieto, eu vou comprar nada, mas para acalmar a situação, né? Na volta a gente compra, que legal. É mentira. Não é à toa que alguns filhos se irritam com seus pais. Não é porque eles apanharam ou porque não fizeram a vontade que eles queriam, quero agora. É só se for agora, né? É por causa da incoerência. Você disse que ia fazer, não fez? Você fez uma coisa totalmente diferente do que você ensinou.
isso irrita os filhos. Então, se você quiser ser um bom pai, seja coerente, seja coerente. Eu quero ler também Hebreus 12, essa faz muito sentido, né? Em Hebreus 12, existe assim, 12, 7 e 8. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Está na Bíblia. O pai deve corrigir os filhos. Por quê? Porque Deus também corrige a gente. Ele nos trata como filhos. Que filho há que o pai não corrige? Bom, hoje em dia muitos. Ou por omissão, por ausência, ou porque foi ensinado, você não pode castigar o seu filho. Nós estamos vivendo uma cidade que vai sociedade que vai contra o cristianismo. Na cidade da Alemanha, onde nós tivemos um tempo vivendo lá, haviam famílias brasileiras que foram criaram seus filhos dentro da cultura de lá. E uma delas estava dizendo o seguinte: ela foi cobrar da filha para arrumar a própria cama. A filha ameaçou a mãe de denunciá-la ao conselho tutelar, porque ela estava sendo oprimida, porque a mãe queria que ela arrumasse a própria cama. Ah, se fosse eu, né? Na minha época, assim, você não vai ter? Como é que é? Não, você está me oprimindo. Recentemente vimos, já mencionei isso na escola dominical, um rapaz aqui de Santa Catarina que postou lá que ele não se sentia com obrigação nenhuma de trabalhar, porque ele nasceu sem ser consultado. Como é que é? Você nasceu sem ser consultado? Meu amigo, você é um idiota. Sabe por quê? Se você não existia, como é que você ia ser consultado? E eu tenho uma notícia muito ruim para você. Você vai morrer sem ser consultado. Também. A menos que você se mate. Aí você terá consulta. Você estará senhor da situação. Mate-se. Que conversa é essa? Pessoas que foram criadas sem disciplina, sem educação, porque os pais não deram. E ele agora cresce assim: eu não pedi para nascer, não vou fazer nada. Ah, não vai fazer nada? Tá bom. Também não vai comer, também não vai ter roupa, também não vai ter celular, também não vai ter. Tira tudo, vai para a selva. Assim, vá para a selva. Lá ninguém vai te dar ordem. Vá para a selva. Ninguém vai te obrigar a nada. Vai lá para o meio do mato para você ver uma coisa. No dia seguinte você volta, né? Porque você precisa da ajuda. Assim, ninguém está ensinando disciplina segundo a palavra, e quando não obedece, castigado, porque Deus nos trata como filhos. E ainda diz o seguinte: o filho que não é castigado não é filho, é bastardo. Bom, todo mundo sabe o que é bastardo, é um filho ilegítimo, né? É um filho ilegítimo. Então nós temos que sim ter disciplina com os filhos, mas também tratá-los com respeito e carinho, com incentivo. Incentivo, sim, nas coisas que vão ser incentivadas, e corrigido nas coisas que vão ser corrigidas, porque Deus nos trata assim também. Nós também precisamos melhorar a nossa comunicação, sim. Nós precisamos conversar com os nossos filhos, não deixar que o tigrinho tome conta, que o TikTok tome conta. Essas porcarias que tem na internet hoje, que tem via celular, né? Que simplesmente ocupam a mente das crianças. E depois eles vão discutir o quê? Você nem sabe o que eles estão falando ou se comunicando. Você tem que ter diálogo com os seus filhos. E quando acontecer deles fazerem alguma coisa ruim e te irritar por aquilo que eles desobedeceram, o que você vai dizer? Eu lembro sempre um texto que eu gosto muito, Tiago 1,19, que eu decorei. Esse é um dos que eu tenho de cor. Assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você ficar com raiva. Não é assim que Deus vai corrigir ou agir. Você tem que ter sabedoria. A cada caso, como que você vai agir? A cada caso, como você vai agir? Nós precisamos também ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E isso, aí começa. Se você for um bom pai, ele vai ver assim: meu pai ama a Deus, eu quero amar esse Deus também. Esse é o maior testemunho.
quando ele se irrita, quando ele vê hipocrisia, quando ele vê inconsistência, quando ele vê que nós somos o que somos, imperfeitos, você, para que eu quero Deus? Deus não fez nada na vida dele, ele não foi um bom pai, Deus não agiu na vida dele para que eu queira adorar a esse Deus. Então veja bem, a Bíblia nos ensina, está lá em Deuteronômio 6, que a gente tem que andar com os nossos filhos e ensinar a palavra. Esse texto, que continua válido, ele se referia a uma época em que os filhos caminhavam junto com os pais o tempo todo. O pai saía para trabalhar e levava o filho. Se você fizer isso hoje, você vai ser preso, né? Se você levar seu filho para trabalhar com você, isso é exploração infantil. E não pode. Seu filho não te acompanha. Ele vai para a escola e você não sabe o que está sendo ensinado na escola. Na verdade, está sendo ensinado a não adorar a Deus e a desrespeitar os pais, né? E ainda diz que a culpa é do salário dos professores, mas não vamos entrar nesse meio. Na verdade, as crianças não estão sendo educadas pelos pais, estão sendo educadas na escola. Nós não devíamos deixar isso. Não podíamos deixar isso acontecer. Nós temos que assumir o controle da nossa família e educá-los segundo a palavra de Deus, de uma maneira diferente que era do Velho Testamento, porque a sociedade vive de uma maneira muito diferente. Meus filhos não andavam junto comigo, eu os levava, mas eu fiz questão de levá-los na escola todos os dias e buscar na escola, todos os dias, durante anos. Isso me causou um estresse gigante, mas eu fazia questão disso. Todos os dias eu levava meus filhos na escola e ia buscar. Esse tipo de testemunho vai permitir que o meu discurso não seja só de boca. Ah, Deus, meu pai vai à igreja, ele vai, mas me obriga aí também, a hora que eu puder, nunca mais eu volto. Por quê? Porque ele não vê o mesmo Deus que eu vejo. Para ser bom pai, eu preciso ensinar meus filhos a amar a Deus. E por último, nós temos que ter a certeza de que a nossa família é um patrimônio que Deus nos deu, é herança. Salmo 127, herança do Senhor são os filhos. A nossa família é uma herança que Deus nos deu. Não é financeiro, é espiritual. A nossa família é um presente de Deus. E é assim que a gente tem que ver. Porque algumas pessoas veem os filhos, talvez meu pai fosse assim, como um fardo. Assim, tem que criar, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu vi, já contei isso aqui, uma história muito triste, em que uma pessoa do postinho aqui do satélite, era uma enfermeira, se não me engano, ela chegou no postinho e disse assim: ai, meu irmão foi assassinado ontem. Graças a Deus. Eu disse: como assim? Como que a pessoa tinha um negócio desse? Aí ela começou a contar a história do irmão dele. O sujeito tinha se drogado, os pais não o corrigiram, e ele batia na mãe, ele começou a vender as coisas dentro de casa para comprar droga, ficava devendo aos traficantes, já tinha sido preso algumas vezes, até que finalmente um traficante, uma polícia, o matou. A família descansou. Ai, que bom, já foi tarde. Esse é o tipo de família que você acha que Deus te deu, em que você vai dar graças a Deus por alguém que parte de uma maneira dessa, que ficou longe de Deus, que entrou por um caminho do inferno, um caminho largo que leva à perdição. O coração de um crente, o coração de um homem que quer ser um bom pai, ele sofre com isso. Eu não criei meus filhos para ir para o inferno, eu criei meus filhos para ir para o céu. Eu quero ser um bom pai. Só que isso não vai acontecer assim: eu quero ser um bom pai. Senhor, resolve tudo que eu não fiz. Bom, nós ainda estamos aqui. Ainda podemos, assim, o que eu fiz no passado não vai mudar. Mas eu posso mudar daqui para frente. E começar tudo de novo, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. Ele é capaz de fazer coisas incríveis com aqueles que estão na mão dele. Então, se nós não fomos um bom pai até o momento, mas queremos ser, basta seguir a orientação da palavra, trazer a presença de Deus para a nossa vida, trazer a presença de Deus para a nossa família, trazer a presença de Deus para os nossos filhos, dar um bom testemunho de fé para eles. E eles vão querer adorar o mesmo Deus que nós. É assim que é ser um bom pai. E que nós sejamos como Josué. Como Josué. O que Josué disse em Josué 24:15? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?
Pai, obrigado por essa palavra. Que ela entranhe no nosso coração e venha falar aquilo que nós não conseguimos expressar. Venha nos convencer daquilo que precisamos fazer. Venha nos aproximar mais de Ti. E venha trazer que os nossos filhos, que hoje comemoram o Dia dos Pais, possam ter certeza de um pai que busca o Senhor e que vale a pena servir a esse Deus. Em nome de Jesus. Amém.